3 modelos de questão que podem aparecer na sua prova do Enem sobre especiação. Como formação de espécies pode ser abordado pelo Enem. E olha, não é um bicho de 7 cabeças, beleza? É tranquilo demais e você não pode perder essas questões. Se você estava perdendo essas questões até hoje, acabou, meu amigo, minha amiga. Você vai passar a acertar a partir daqui. Então vamos sem mais delongas, porque eu quero resolver essas questões com você na prática. 3 modelos de especiação. Vem comigo, olha só. Esse é o primeiro modelo que eu tenho para trazer para você do Enem 2024, tá certo? Por que que ele é muito interessante? Porque ele fala de um dos casos mais clássicos que a gente tem de divergência entre, né, uma espécie, porém que não é suficiente para classificar uma nova espécie. Então a gente precisa ter muito bem o conceito de especiação definido para a gente não ser pego de surpresa por uma questão assim, tá? Principalmente porque o comando ele já vai deixar muito taxado para uma pessoa que está com a percepção aguçada que isso daí não é uma formação de espécie. Olha só, ele fala o seguinte, ó, a formação dessas raças deve-se ao processo de. Aí a pessoa já diz assim, poxa, são espécies novas. Eu tenho várias espécies de cachorro aí. E aí você vai e pula lá na especiação alopátrica. Por quê? Porque ele está mostrando para você vários continentes e dizendo que que tem espécies diferentes em vários continentes. Aí tu, puxa, isolamento geográfico. Isso daqui é especiação alopátrica. Eu vou pular puf, na letra D. E não é. Porque ele está dizendo para você que são raças. Raças não são espécies, tá? Variedade de espécies é que são raças. A mesma coisa da população humana. A população humana é uma só, a espécie é uma só. Homo sapiens sapiens, tá certo? O que nós temos aí são diferentes, né, raças, ok? Então a gente tem nos diferentes continentes variedades da nossa espécie, mas continuam sendo a mesma espécie. Então o que é que a gente precisa sempre, né, olhar? Existe fluxo gênico entre elas? Se existe, elas são uma mesma espécie, e portanto o que nós estamos vendo ali é uma variedade, tá? Variedade de espécies. Vamos para o segundo tipo de questão, caiu lá em 2020, uma questãozinha bem clássica, provavelmente você já resolveu isso daqui em listas, você já resolveu isso daqui em simulados, já viu isso daqui em aulas, em vídeos no YouTube, enfim. Essa questão é uma das questões mais clássicas que o Enem já cobrou dentro de um conceito de especiação e ela teve até um nível mais elevado porque você precisava, né, chegar a uma conclusão, a uma inferência do processo que ele estava te descrevendo. Então, qual o desfecho de um processo de especiação? Era isso que ele queria saber e qual alternativa trazia essa condição plausível de forma correta. Veja que o comando é o seguinte, ó, a representação indica que no momento de, na situação, então ele queria que você avaliasse alternativa por alternativa, classificando de forma correta o que estava acontecendo em D1 ou em D2. Então você precisava analisar a estrutura da história para poder chegar numa conclusão correta e ainda analisar qual dessas alternativas descrevia isso corretamente. Então, uma questãozinha muito bem construída do Enem sobre especiação. E a gente tem aqui esse terceiro e último modelo. Foi um modelinho que caiu já faz um tempo, né? Caiu lá em 2019, mas é um modelo clássico que pode ser utilizado para cobrar de você conhecimento sobre especiação. Olha só, né, o contexto geral aqui dentro do comando. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é A. E aí ele traz duas condições aqui, ó. A evolução alopátrica e a evolução, né, simpátrica. E aí já vou logo te adiantando aqui, dando um spoilerzão de que uma delas vai ser a nossa resposta. E esse tipo de, trazido pela questão como evolução, na verdade são processos de especiação. E que se a gente conhece a definição básica deles, nós conseguiríamos acertar essa questão, porque ela é uma questão de quê? De identificação e memorização, que é o que nós chamamos de questão básica do Enem, tá? É uma questão de nível fácil, porque ela é bem direta, é bem objetiva. Então, eu leio o texto e eu consigo entender que processo evolutivo está relacionado a esse texto. Ou seja, qual tipo de formação de espécies que está acontecendo aí. Porque esses dois tipos aqui, dos quais um deles vai ser a resposta, são tipos de especiação, tá? Então fica claro isso na sua mente. E agora, o que é que eu preciso fazer, professor? Eu preciso buscar as minhas referências para conseguir resolver essa questão. O que é referência? Eu vou lá na minha parte de conteúdos, dentro do meu HD aqui, abro a pasta processos de especiação
e aí eu consigo buscar essa informação, beleza? Então, se você consegue trazer isso para dentro da questão, você consegue resolver ela tranquilamente. Então, vem comigo aqui para o nosso primeiro modelinho que eu apresentei para vocês. Lá no contexto, ele vai trazer o seguinte: a evolução das populações envolve processos de variação e adaptação ao longo do tempo, podendo desencadear o surgimento de novas raças ou espécies a partir de uma pré-existente. A grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicada pela moderna teoria evolucionista, que associa o darwinismo aos conceitos de genética. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Com base nesses conhecimentos, é possível realizar a reprodução, olha, é possível realizar a reprodução diferencial de genótipos e a formação de raças com diferentes fenótipos, como representado na figura a seguir. O pulo do gato é isso aqui, ó. Se eu estou realizando uma reprodução diferencial, isso daqui já me chama a atenção para um conceito lá da biotecnologia, que é a seleção artificial, que é quando eu utilizo cruzamentos intencionais para favorecer, tá, a ocorrência dentro da população de características do meu interesse. Não necessariamente isso forma uma nova espécie, tá? Então aqui a gente já chegou na resposta da questão. A formação dessas raças, ela se deve a um processo de quê? De formação por seleção artificial. Então esse raceamento que acaba acontecendo, ele está relacionado com esses cruzamentos diferenciais e intencionais que acabaram acontecendo ao longo da história da humanidade. Na Europa, na América do Norte, na China, na Índia, e todos derivam daquele ancestral comum que é o lobo cinza, tá? Então as espécies aí, né, de cachorros domésticos, eles passaram por esse processo de raciamento simplesmente por uma opção econômica, tá? E eles não configuram uma outra espécie porque todos eles ainda apresentam fluxo gênico, tá? Então se você colocar um cachorro, qualquer um desses, para reproduzir com outro, vai rolar, vai ter uma reprodução viável, vai formar, né, um descendente fértil. A dificuldade que pode existir é por causa da questão estrutural, certo? Então, um indivíduo que seja muito grande para reproduzir com um indivíduo que seja muito pequeno, ou um indivíduo muito pequeno gestar um filho aí, né, um cachorrinho que seja oriundo de um cachorro de maior porte. Isso pode gerar alguns problemas de incompatibilidade fisiológica de sustentação. Mas se esse indivíduo se desenvolver, ele vai sim gerar um descendente fértil ali, tá? Eu não estou falando de deriva genética, porque a deriva genética é um evento aleatório que ele seleciona uma parte da população, uma característica específica, sem que aquilo ali seja de fato adaptativo ou não, né? Por um evento aleatório. Então, tipo assim, meti a mão ali nas moscas, selecionei umas moscas que tinham uma pintinha vermelha, em detrimento das outras que tinham uma pintinha azul. Por quê? Simplesmente que eu bati no canto da mesa que estavam todas as azuis. Aí matei as azuis e ficou só as vermelhas. É porque a vermelha é mais adaptativa? Não. Foi um evento aleatório. Então, isso é deriva genética. Letra C, formação de híbridos. Isso não é formação de híbridos, porque eles são todos da mesma espécie, tá? Então, a gente tem aí o cão doméstico, tá? Todos descendentes daquele mesmo ancestral. O que a gente está vendo são raças, volto ao início, são variedades da mesma espécie. Letra D não é uma especiação alopátrica, porque eu não formei espécies distintas, porque separei geograficamente. Se eu colocá-las para reproduzir, ainda vai ter reprodução viável. E não é uma divergência adaptativa, porque a única coisa que está mudando aí é um fenótipo estrutural. Eles não estão tendo características distintivas que fazem um sobreviver mais do que o outro. Tá? Então não é simplesmente uma divergência adaptativa. Como a gente falou, é uma seleção artificial. Eles são assim porque a gente está intencionalmente cruzando características de interesse. Beleza? Vamos lá para o nosso segundo modelo, o modelo lá da questão de especiação que acabou caindo. Ele vai dizer assim, ó, uma população em um momento A sofre um isolamento em duas populações, momento B, olha só, eles foram separados por um fator de isolamento I. Tudo bem. Passado um tempo, essas subpopulações apresentaram características fenotípicas e genotípicas que se diferenciam, que foi o momento C, representadas na figura por tonalidades diferentes. Então, elas têm características diferentes agora. O posterior desaparecimento, então o I vai sumir aqui, ó, tá? O I sumiu.
do fator de isolamento I pode levar a um momento D. No momento D, as situações D1 e D2. Então, quando essas populações voltarem a coexistir pelo sumiço da barreira 1, ou elas vão permanecer como duas espécies distintas, porque não tem mais fluxo gênico, e aqui ocorreu um processo de especiação alopátrica, porque por causa da barreira geográfica acabou gerando essa diferenciação, tá? E elas não conseguem mais manter uma reprodução viável entre elas. Ou D2. Em D2 ocorre o quê? Elas acabam se misturando e formando um híbrido, que é uma espécie diferente de A, tá? Que agora é oriunda dessa formação específica entre as misturas das características que foram geradas nas subpopulações durante o período em que estavam isoladas, tá? Então são dois cenários diferentes. A representação indica que no momento D, na situação, aí a gente vai analisar uma por uma. Letra A, D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Não, elas estão coexistindo, porém elas não têm mais reprodução viável, então elas são agora duas espécies. Letra B, D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Não, são duas populações distintas, não tem uma única. Letra C, D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Opa, aí faz sentido. Em D1 elas estão separadas por isolamento reprodutivo e agora não mantém mais aquele conceito biológico de espécie, né, unificando elas. Elas não têm mais provavelmente uma reprodução viável ou não geram mais descendentes férteis se acabarem se cruzando por algum motivo. Letra D. D2 coexistem duas populações com características distintas. Na verdade, elas agora têm a mesma característica. Elas se misturaram, se miscigenaram e tiveram agora a característica cinza. Então, elas não são mais fenotipicamente distintas. Letra E. D2 foram preservadas as mesmas características da população original. Aí também não, porque o que está lá em D2 é cinza e o que estava lá em A é branco. Então, fenotipicamente, elas são distintas. Portanto, a gente fica somente com a análise que nos leva a marcar letra C. Tranquilo? E, por fim, a gente tem esse último cenário, que é o cenário de definição básica direta. Olha só o que ele descreve. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Olha só. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Pegou a palavra-chave aqui, ó. Cada núcleo de floresta ficava isolado. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas, olha só, passaram por um processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Então, ele está dizendo que durante o período de glaciação, a gente formava diferentes focos de populações durante esse período de seca, tá? E aí, o que acontece? A galera que estava nessas populações desenvolveu características distintas e quando elas voltavam a coexistir, elas já não tinham mais compatibilidade reprodutiva. Então, o principal processo evolutivo aí foi o quê? Foi o isolamento geográfico que permitiu o quê? Essa grande variedade de espécies. Então, quando eu uno essas duas informações, ó, o isolamento geográfico com a grande variedade de espécies, eu chego e marco o quê? Isso foi um processo de evolução caracterizado por vários processos de especiação alopátrica. Não tem para onde correr, tranquilo? Então, por isso a gente fica aí com a alternativa da letra C, mais uma vez, como correta, tranquilo? Pegou a ideia? É assim que resolve questões de especiação. Não tem outra. Agora você já tem o fundamento certinho para poder pegar uma questão, destrinchar, analisar e identificar direto qual é o modelo de especiação que ele está trabalhando. E olha, o Enem ama especiação, tá? Questões de evolução abordando essa temática sempre costumam aparecer. Então, agora você já está preparado para isso. E se você quer sair dessa aula e assistir o meu módulo de especiação, você pode clicar no link aqui abaixo. Eu tenho 15 dias de graça da plataforma de biologia, da mentoria, onde está o meu curso de biologia para você, de graça, sem passar cartão nem nada. Só resgatar seu acesso
e já ir direto assistir o meu módulo de evolução, especiação, listas, simulados, tudo o que você quiser. Tranquilo? Então, resgata esse presente aí e depois você me agradece por ter te salvado nessa jornada de preparação, beleza? Então, comenta aqui, hashtag entendi especiação para eu saber que você está comigo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!